Os desafios de uma empresa familiar no mercado atual, basicamente são dois: perpetuar-se no mercado e profissionalizar-se. Eu escolhi essa dinâmica para aplicar nesse grupo, se tratando de uma empresa familiar, de se presumir que conflitos, jogo do poder, dificuldades de relacionamento, de profissionalização, de negociação, são naturais por parte exatamente desse convívio. Então, essa é uma dinâmica que vai nos ajudar, ou que nos ajuda, exatamente a resolver essas questões que eu mencionei. Bom, o negócio familiar, quando ele começa, não é que a gente tem intenção de fazer um negócio familiar, ele acontece, né? E o positivo é a confiança, que eu acho que é o ponto mais positivo. Trabalhar numa empresa familiar tem essa coisa de confiança, que eu acho que é legal, mas por outro lado eu acho que às vezes atrapalha no lado pessoal, assim, da família. Às vezes a gente vai fazer um almoço de domingo e acaba discutindo o trabalho, coisas que se eu não trabalhasse com a minha família não teria, né? Então acho que isso que é o mais complicado realmente, é saber dividir a parte da família, a parte pessoal da família, a parte da empresa, que às vezes acabam se misturando assim um pouco. Então a gente procura às vezes falar, não, agora não vamos falar sobre isso, mas é difícil, dependendo da fase que está a empresa, realmente é difícil. O negativo é que você sendo mãe, você tem sempre que, muitas vezes, se preocupar com o jeito com que você se relaciona com os teus filhos, que no fundo são os proprietários também da empresa. Em termos de objetivos, nós podemos então reforçar os objetivos de uma dinâmica como essa: são solução de conflitos, negociação, melhoria de relacionamentos interpessoais, uso e jogo do manejo do poder, né? Enfim, esses são os grandes objetivos. Eu acho que assim, na verdade, o que a gente espera é que isso traga algum benefício para a empresa e para mim como pessoa, né? E para as relações que eu tenho na empresa, no caso das gerentes, trabalharam comigo, meu marido, minha mãe, meu irmão. A pessoa Ademir e me pediram para fazer um trabalho com os senhores. É um trabalho de facilitação numa dinâmica vivencial. Eu já explico como ela vai acontecer. Mas esse grupo que nós trabalhamos tinha 6 pessoas, o que me permitiu fazer a aplicação. Como era composto o grupo? O grupo era formado por 4 pessoas de uma família, que é dona de um empreendimento, são lojas de roupas, moda feminina, espalhadas em alguns shoppings na cidade de São Paulo. E, além dessas 4 pessoas da família, havia 2 pessoas que fazem parte da gestão da empresa, pessoas, eu diria tipicamente, de confiança da família. Os membros da família são mãe, 2 filhos, um casal de filhos, a moça e o rapaz, sendo que a moça é casada, portanto o genro foi o 4º elemento ali do grupo. A família, em particular, ela é composta, no caso desse grupo, pela mãe, que certamente tem um papel de matriarca, um papel de protetor, um papel em relação aos filhos, realmente aquela relação mais direta. E aí tem um genro, que é uma terceira pessoa, uma pessoa estranha à família, mas que ao mesmo tempo se junta à família. Então são costumes diferentes, pessoa que vem realmente, do ponto de vista de laços realmente afetivos, é uma pessoa que vem para agregar na família, mas certamente não é a família primariamente falando. No caso da filha, ela é tida nesse negócio como o braço direito da mãe. Dá para imaginar que a partir disso, em tese, as pessoas e ela mesma se olha como sendo a sucessora no negócio. E o irmão, que é uma pessoa realmente, claro, também faz parte da família, ele é igualmente importante, ele é um dos donos, mas que de alguma maneira tem alguma relação de subordinação com a própria irmã, né? Então esse, digamos assim, é como realmente está a química do grupo. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um jogo e nós vamos simular a existência de 4 grupos aqui nessa sala. Então nós temos que dividir vocês em 4 grupos de trabalho, né? Como serão esses grupos? Nós podemos fazer assim, olha,
Vocês dois podem formar um grupo, você é um terceiro, ou vocês duas formando um grupo e vocês decidem. Democraticamente podemos fazer assim. A mesma coisa aqui, vocês duas formam um grupo, ou vocês dois formam um grupo, de tal maneira que eu terei 4 grupos na sala. Vamos lá? Muito bem. Então o que eu tenho? Quais são os grupos? Pelo que eu entendi, eu tenho um grupo aqui. E você? Eu sou um outro grupo. Então nós vamos chamar você de A e esse grupo aqui de B. Está bem assim? Certo. E do lado de cá, o que eu tenho? Eu sou um grupo e eles são outro. E eu tenho do lado de cá, então, o grupo C e o grupo D. Está bem assim? Certo. Para cada grupo, vocês ganharão uma carta vermelha e uma preta. Vermelho, para mim, é a cor desses símbolos. Preto é a cor desses símbolos aqui. Não é a cor das costas das cartas. Tudo bem? Então, eu tenho aqui um conjunto de cartas. A mesma coisa aqui, um conjunto de cartas para vocês. Idem, um conjunto de cartas para você. Idem, um conjunto de cartas para vocês dois. Até aqui tudo bem? Como é que funciona o jogo? O jogo é como se vocês tivessem entrado num cassino. E vocês vão jogar como se estivessem jogando numa roleta. Se todo mundo marcar preta, cada um ganha um ponto. Se 3 marcarem preta, cada um que marcou preta perde um ponto e quem marcou a vermelha ganha 3. Se 2 marcarem verdes ou pretas e 2 marcarem vermelhas, quem marcou preta perde 2. Quem marcou vermelha ganha 2. Se um grupo marcar preta, perde 3. E os 3 que marcarem vermelha, cada um ganha um ponto. Finalmente, se os 4 marcarem vermelho, cada um perde um ponto. Eu vou dar alguns segundos para vocês pensarem o que querem fazer. Vocês dois que estão em dupla, talvez valha a pena uma pequena troca de ideias para ver como é que vocês querem se organizar. Eu costumo usar cartas de baralho porque isso dá uma conotação mais lúdica no desenvolvimento do jogo. Uma coisa que se pode fazer para evitar quaisquer confusão para os participantes é quando se monta essa tabela dos ganhos e perdas, ao invés de usar a expressão verde, usa essa expressão preta, que corresponde à cor da carta do baralho. O maior grau de complexidade desta dinâmica, vocês devem já a essa altura do campeonato estar percebendo que tem 2 pontos cruciais. Em primeiro lugar, tem a ver com as instruções e de como elas são passadas. E essa é uma razão fundamental pela qual elas devem ser preparadas com antecipação, sob pena de você se confundir e confundir o grupo. O segundo momento é que eles estão em jogo e, portanto, eles estão em evidência. E o ser humano se sente desafiado quando está fazendo um jogo. E, portanto, as pessoas no início têm uma determinada reação, elas estão se tateando umas às outras, elas estão compreendendo ainda inicialmente as regras. Tudo isso gera muita tensão nas pessoas e, por isso, a gente precisa realmente lidar com essas variáveis, são intrínsecas à dinâmica. Primeira rodada. 1, 2, 3, já! Eu tenho 2 cartas pretas, mais uma preta, e tenho uma vermelha. Então nós já sabemos o que aconteceu na rodada de número 1. Qual foi? Quem marcou o vermelho ganhou 3. É o C, não é isso? Ganhou mais 3. Todos os demais perderam 1. Foi o que aconteceu. Pensem sobre o resultado até aqui, porque eu já vou fazer a segunda rodada muito rapidamente. 1, 2, 3, já! Eu tenho 2 vermelhas, ou 2 pretas, melhor dizendo, e tenho 2 vermelhas. Quem marcou vermelha, ganha 2. A saber, as pessoas de C e D. Mais 2 e mais 2. Aqui eu tenho A e B, perdendo 2 e perdendo 2. Combinado, na 5ª rodada, nós temos a chance de fazer o que nós chamamos de uma negociação. É uma conversa sobre o que nós estamos fazendo, o que nós vamos fazer, como é que nós vamos negociar as próximas rodadas e vocês terão a liberdade de conversar entre vocês. Só tem uma coisa que eu também vou mencionar para vocês. Eu vou multiplicar por 3 os resultados dessa rodada. Estão vendo esse númerozinho vermelho aqui multiplicado por 3? Somente nesta rodada, eu vou multiplicar por 3 os números que vocês obtiverem.
com vocês. Eu estou agora para ver se vocês entendiam isso, que se vai ganhar, tem que ganhar todo mundo, vai ganhar ou ela, ou você, ou uma que Tem outra que ganhar gente aqui. todo Não é uma guerra, assim, ele falou de ganhar, mas ele não disse que eu tenho que ganhar de você. Ele disse para ganhar, mas quer dizer, pode ser que todos ganhem, né? Eu pelo menos tinha entendido isso. Podemos ir em frente? Então, no meu 1, 2, 3, tá como de hábito, tá certo? Atenção, 1, 2, 3, já! Eu tenho carta preta, portanto, eu tenho mais 3 para todo mundo. Atenção, 1, 2, 3, já! Eu tenho cartas pretas, aqui tenho cartas pretas, todo mundo ganha 1 ponto. Na rodada de número 8, eu vou multiplicar por 5 os pontos da rodada. Na verdade, perdeu a graça a brincadeira. Não, mas a questão não é graça, né? Ah, ficou sem graça a gente ficar sempre colocando preto. Qual é a graça da... Não, eu acho que o interessante é marcar ponto aqui nesse jogo que eu tô vendo. E todo mundo marcar, não um ou outro, né? Atenção, é 1, é 2, é 3, já! Eu tenho vermelho aqui, tenho preta e tenho preta. Então é 1, é 2, é 3, já! Eu tenho preta, vermelha e vermelha. Quem marcou preta, perdão, eu me equivoquei ao verbalizar. Quem marcou vermelho ganha 3 pontos, que vocês representam o grupo D. É isso? Mais 3. E aqui eu tenho menos 1, menos 1, menos 1. 1, 2, 3, já! Eu tenho 2 pretas e 2 vermelhas. E multiplicando por 10, quem marcou vermelha ganha mais 20, menos 20. É isso? Eis o resultado do jogo. Primeiro, o que vocês acharam da dinâmica? Gostei, não gostei da dinâmica? Eu gostei mais ou menos, porque eu achei... Eu gostei mais ou menos, ok, é uma boa. É. Por que você gostou mais ou menos? O que você eu gostou mais e o que você quando eu gostou colocava menos? a vermelha, eu sempre ganhava, então Sim. não teve aquela emoção, entendeu, do jogo, porque eu percebi mais ou menos, se eu colocasse a vermelha, eu sempre ia ganhar, entendeu? Sim. Então isso foi uma coisa que, não sei, me desmotivou um pouco, assim, entendeu? Uhum. Eu acho que é a questão de você tomar a sua atitude, né? Ah, eu quero isso, aquilo. A graça em si de ganhar ou perder, acho que não é bem a conclusão do jogo, né? Não sei. A gente ficou sem saber meio qual era o objetivo. Do sabe? jogo? Isso que... Mas a gente, quando vai na vida, a gente sabe os objetivos da eu vida. concordo com a Você sabe qual é o objetivo da vida? O objetivo era todo mundo trabalhar em grupo, o objetivo era individual. Ele fez a pergunta. Ele me fez a pergunta e eu respondi. Uma dinâmica de grupo, ela, como em muitas coisas na vida, contém 3 partes. Ela tem uma parte de instruções ou briefing, ela tem uma parte de realização propriamente dita, é quando as coisas acontecem, a dinâmica, o jogo, enfim, a discussão, o exercício acontece. E a terceira e última parte é o processamento, debriefing ou devolutiva da dinâmica, ou seja, o que aconteceu. Existem muitas maneiras de fazer isso, e em particular, a forma de fazer e como o âmbito em que a gente pode fazer isto. Neste caso em particular, que nós tínhamos 4 membros da família e 2 pessoas que são colaboradores, ainda que de confiança da família, a devolutiva, ela tem que ser extremamente bem articulada, porque há coisas que você pode falar para o grupo como um todo, há coisas que você deveria falar apenas e tão somente para a família, e há coisas que você deveria falar individualmente para alguns dos membros que participaram da dinâmica. Você não pode, tendo um martelo, achar que tudo é prego. Ou seja, sair falando tudo sem filtrar as coisas. Nesse caso, em particular, eu me senti na obrigação de fazer um comentário genérico sobre tudo o que aconteceu. Jogo e manejo do poder, os vínculos de relacionamento, as dificuldades de relação interpessoal. Eu complementei nas explicações, depois de ouvir o depoimento de cada um deles, o que gostou, o que não gostou, o que foi bem, o que não foi bem. Eu fiz uma declaração sobre como é que nós manejamos
poder, como é que nós manejamos as relações e que tipo de estratégias, posições estratégicas nós podemos desenvolver nas negociações. E ainda acrescentei que os conflitos só se resolvem com diálogos. Eu achei interessante, o que eu achei interessante, assim, não só nessa dinâmica em si, assim, mas acho que na dinâmica é que são coisas que a gente sabe, muitas vezes você fala, nossa, é óbvio, mas que a gente acaba não usando no dia a dia, que às vezes a gente esquece, entendeu? Que nem ele fala de diálogo, de união, né, da parte de comunicação, então são coisas que a gente sabe que é muito óbvio, mas que a gente não usa, a gente acaba perdendo isso, de repente, na convivência do dia a dia. Olha, como você pode ver aqui, neste momento aqui do jogo, ficou muito claro para os participantes que a única forma de eles ganharem era quando eles jogavam a mesma coisa. Todo mundo jogando cartas pretas, foi o momento em que eles conseguiram gerar riquezas, porque em todos os demais havia ganhos e havia perdas. Então, essa é a hora em que você tem que realmente dar o melhor de si como consultor, improvisar e não dizer isso de uma maneira declarada para todos os participantes, na frente, por exemplo, de 4 membros da família e 2 colaboradores, porque isso pode levar realmente a comentários inadequados, não é? Problemas depois de rádio corredor, conflitos, exacerbarem os conflitos entre as pessoas. É melhor nós mostrarmos a eficácia do coletivo do que alguma devolutiva em particular. Eu diria para vocês que essa talvez tenha sido a minha maior saia justa na devolutiva, porque você tem que ser sábio e safo o suficiente, esperto o suficiente para não cometer esse equívoco ao longo da devolutiva. Foi válido no sentido que você tem que ter um foco e que todos, mais ou menos, têm que ir para o mesmo resultado. Então, isso significa o quê? Que tem que ter diálogo, comunicação, mais ou menos o mesmo perfil de pensamento. Vejam nesse caso em particular e o que aconteceu. Um dos participantes, Robert, que é o genro lá na família, um dos 4 membros da família, ele me fez uma pergunta logo de saída, mas o que nós vamos jogar? O que eu tenho que ganhar? Como que eu devo jogar? E eu respondi para ele muito claramente que num jogo nós podemos ter estratégias de cooperação e estratégias de competição. Ou seja, com essa brilhante pergunta, ele definiu claramente a estratégia que ele tinha que fazer. É uma abordagem boa, né? Na verdade, a gente consegue perceber ali que não é individualismo, a gente tem que realmente ser integrado, ter uma união, né, na empresa, para todo mundo ganhar. E não só um setor ou outro se dá bem e a empresa como um todo não. Meu aconselhamento para as pessoas que trabalham para uma família, e aí eu vou tomar liberdade de fazer um aconselhamento com base até em experiências pessoais que eu já vivenciei, eu já trabalhei para grupos familiares, é o próprio profissional saber separar isso é pessoal ou isso é profissional. A gente não deve sucumbir à pessoa que o dono representa, mas ao papel que ele representa. Eu já tive a oportunidade de ver colegas meus, muitas vezes em relação a, digamos, pai e filho, né? Fala mal do filho para o pai, ou vice-versa, fala mal do pai para o filho, e o que eles ignoram é que depois que a pessoa se afasta, pai e filho jantam junto. Eles às vezes moram na mesma casa, e às vezes eles acabam se dando muito bem, se beijando, se abraçando, e quem fica muito mal nisso é o profissional. Portanto, o profissional, ele tem que, ele mesmo, para preservar sua própria identidade, a sua própria forma de se conduzir, é saber apartar o que é pessoal do que é profissional. Atenda o lado profissional, nunca o lado pessoal. No nosso dia a dia, a gente tem que respeitar o tempo e o espaço do outro. Isso seja na área de uma empresa, na área familiar. Então, eu tenho isso como um respeito, né? Se é família, tem o espaço e eu procuro sempre respeitar esse momento de cada um. Esse tipo de dinâmica eu já realizei em muitas oportunidades na minha vida profissional. E creio que vocês podem usar também em muitas oportunidades. Sempre que nós tivermos em jogo grupos de trabalhos, onde nós queremos
demonstrar a eficácia do trabalho em equipe, a necessidade de negociação, que seja mais de ordem colaborativa, a necessidade de diminuírem os conflitos entre as pessoas e de favorecerem os relacionamentos interpessoais, essa é uma dinâmica extremamente aplicada. Claro que os tons e a forma de aplicar mudam de empresa para empresa, de grupo para grupo, e vai depender de um outro tipo de briefing, que é o briefing que o consultor deve ter por parte da empresa que o contrata para realmente saber que ênfase e que competências precisam ser desenvolvidas. Não, eu achei fácil a dinâmica de entender. Eu acho que a única coisa que ficou, claro, que fazia parte do objetivo era isso, não saber qual era o objetivo, entendeu? Então isso foi uma coisa que alguns foram para um lado e outros foram para outro lado, né? Mas, na verdade, tinha uma coisa meio óbvia. Se você colocasse a carta preta, você realmente trabalharia em grupo. Se você colocasse a vermelha, você ganharia o jogo, mas de uma maneira individual. Talvez possa ser muito útil para esse grupo, para essa família, é que talvez eles possam buscar uma ajuda externa, algo como coaching em grupo, talvez um trabalho mesmo de consultoria, de alinhamento de metas, estratégias, papéis e responsabilidades, para que haja exatamente aquilo que a gente falou no começo. Uma empresa familiar tem 2 grandes desafios: profissionalizar-se e perpetuar-se. Eu tenho certeza que querer perpetuar-se as pessoas querem, até porque resultados hoje, amanhã, a curto, a médio e longo prazo. Agora, profissionalizar-se é algo que dá trabalho, requer tempo, requer empenho, dedicação, requer muitas vezes sacrifícios, inclusive. Romper barreiras, deixar de fazer coisas que não é para fazer, começar a fazer coisas que ainda não está fazendo e continuar a fazer as coisas. Certamente as coisas boas que fazem já são muitas, porque a empresa não chegou onde chegou. Mas eu recomendaria fortemente essas 3 ações: consultoria, coaching e trabalhos de mediação. Super beijo no coração de vocês, muito sucesso pela vida. Espero que minimamente eu tenha ajudado, né, no crescimento de vocês, e tenho certeza que eu saio daqui também crescido, tá bom?